mas no oculto da sua vida conjugal, no oculto da sua vida social e profissional, praticam coisas que são repugnantes aos olhos de Deus. Agora é para crente mesmo. Uma vida de traição a Cristo. Nesses últimos dias, antes de ontem, uma reunião com alguns irmãos, eu falava sobre esse assunto. Todo mundo nos dias atuais quer ser evangélico. Quantos atores de novela, quantos jogadores de futebol, quantos cineastas. Não é pecado você ter a sua profissão, mas continua numa vida de pornografia. As mãos, os lábios que louvam a Deus continuam dizendo pornografia, se expondo no nudismo, na imoralidade, na sensualidade, na lascívia. Estamos vivendo um período em que as pessoas falam: a igreja do Senhor está crescendo em grau, gênero e número, mas se a gente for olhar à luz da Bíblia, infelizmente a igreja do Senhor está inchando, porque existe um povo especial, zeloso e de boas obras que tem continuado essa jornada, mas no meio do povo de Deus está o joio, no meio do trigo está esse joio inchando, muitas vezes se escondendo da polícia, do juiz, do promotor, atrás de uma Bíblia. Roubam e vestem um paletó, colocam uma gravata, levantam a mão para enganar a sociedade, mas vai chegar o tempo em que a máscara vai cair. Vai chegar o tempo em que o Senhor pedirá conta. A Bíblia diz que o nosso Deus pede conta do que se passou, meu querido. O nosso Deus pede conta porque Ele não dorme. Nosso Deus, Ele não toscaneja. Então é muito fácil, acusar, criticar os Iscariotes. É muito fácil. Nós vamos ter cuidado nas nossas vidas. Evangelho de Mateus, quem escreveu foi Jesus, capítulo 7, quem disse, digo melhor, Mateus escreveu e Jesus fez a citação. Disse Jesus, Mateus 7, 4 e 5, disse Jesus: ou como dirá teu irmão, deixa que eu tire o argueiro que está no teu olho, quando a trave está no teu? Hipócrita, tirai primeiro a trave dos teus olhos, e então verás claramente tirar o argueiro dos olhos do teu irmão. Isso a gente costuma tentar tirar a trave, o argueiro, a maldade de Judas Iscariotes, quando o nosso está pior. A nossa vida muitas vezes está pior. Traidores do reino de Deus. Aqui na nossa Lagoa Nova, na nossa amada terra Lagoa Nova, quantos homens não se intitulam pastor sem ser? A Bíblia diz: ninguém tome para si essa glória senão aquele que foi chamado. E muitas vezes discute, se desentende com seu líder, vai na esquina, aluga uma garagem, faz uma igreja e se intitulam traidor do reino de Deus. Se tu tem uma chamada, se tu foi separado, Deus é que faz a obra, não precisa dar uma ajudinha, dar uma mão de ajuda ao reino de Deus. Quando vai olhar, interesse. E quantos pastores também, homens de Deus, eu posso fazer citação: a Assembleia de Deus Congregacional, a Igreja Batista, nós temos o Avivamento Pentecostal e outras igrejas super abençoadas na nossa comunidade, onde vocês encontram homens e mulheres de Deus, mas o mal está nesse meio. Recentemente eu recebi uma visita de um grupo de missionários, e naquela visita eles disseram: olha, esse pastor que tu está andando, ele não é evangelista não, ele não é missionário não, nós temos que levantar o nosso ministério. Eu olhei para ele, dei uma risada e disse: olha, disso aí eu já corri, Deus tem me chamado para anunciar as boas novas. Ajuda o seu pastor, isso é, traindo o seu irmão, traindo o seu pastor às escondidas. Não é mais fácil, não é mais bonito lá: pastor, eu tenho uma chamada para ser pastor, me ajude, e as coisas vão fluir naturalmente ao tempo de Deus. Porém, continuando aonde nós estamos mais primados, mais voltados, que é a Judas Iscariotes. Recentemente essa mensagem veio por isso. Eu li uma notícia de um jornal de Portugal,
tenho contato com aqueles irmãos, recebo muitos artigos, e no jornal dizia o seguinte, o nome do jornal é Diário de Notícia, diz o seguinte: Judas Iscariotes de malfita a discípulo favorito de Jesus. E já tem aí um livro chamado O Evangelho de Judas Iscariotes, um livro bem antigo, mas que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Isso é, o mesmo Judas, ele está com a mensagem aí dizendo o seguinte: olha, o diabo, alguém tinha que trair Jesus, mas a Bíblia é clara, nós vimos, daquele que traiu o filho do homem, melhor fosse ele não ter nascido. Alguém haveria de trair Jesus, mas que não fosse do meio do povo de Deus. E esse jornal, esse evangelho que está sendo pregado aí, a psicologia chama reversão de valores. Isso é, o que era errado agora é certo, o que era pecado deixou de ser, o mal fica bom e o bom fica ruim, começa a reverter, inverter as coisas. Porém o pecado vem desde o princípio da criação até os dias atuais. O que é pecado sempre foi e sempre será pecado. Se Judas traiu a Jesus, por toda a eternidade ele continuará sendo traidor. Interessante, meus amados, é o seguinte: o homem que rouba não quer ser roubado. Você pode olhar, nem o ladrão gosta de ser roubado. O homem que mata não quer ser assassinado, ele corre, tem medo de morrer, mata, mata, mata. Quando chegar a vez dele, a polícia pega e não me mate não. O que fala da vida dos outros não quer que ninguém diga nada contra ele, contra a sua personalidade. E no meio deste contexto, os que traem não gostam de ser traído. Pode olhar, todo homem que trai mulher, ele não deixa a mulher colocar nem o pezinho fora do portão, já está com arrudeio, com conversa estranha. Falo homem e mulher porque ele é mais forte, é mais evidente nas nossas vidas. O homem que trai a Jesus Cristo, ele impõe limites. Quando a gente fala da Bíblia, como ali recentemente em Matinhos, ele disse: olha, as coisas de Deus são muito sagradas, são sublimes, não devem ser faladas assim não. E eu disse: o Evangelho é poder de Deus e salvação para o homem. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O homem trai a Cristo, não gosta de ser traído nem um pouquinho humanamente. Então, meus queridos, meus amados, fica aqui essa pequena reflexão, combatendo a traição, em especial a traição espiritual. Vamos ter cuidado, vamos ler mais a Bíblia, ver o que Deus quer das nossas vidas. Com certeza o Espírito Santo estará fazendo algo tremendo na minha e na tua existência. Mas ao final dessa pregação, eu quero fazer uma oração por tua vida, por minha também. Eu preciso de oração para que Deus abra as nossas mentes e a gente saiba qual é o bom e agradável caminho que devemos trilhar.